Oi, Misses! Eu sou a Bárbara Zanata da Miss Purse. Estou aqui com a Maíra Chamas, nutricionista. Hoje vamos falar sobre o que acontece com o seu corpo quando ele está inflamado. E antes, eu vou mostrar para vocês a nossa bag Mila, uma bolsa em taxas, super estilosa. Você pode utilizar ela com a alça longa ou pode encurtar para ficar um pouco mais ajustada na sua cintura. Nós temos diversos modelos maravilhosos de couro legítimo e vamos deixar aqui na descrição o link para o nosso site. Maíra, bem-vinda novamente aqui no canal. Já fizemos alguns vídeos com a Maíra, muitas informações valiosas. Hoje nós vamos falar sobre inflamação, que é um assunto que tenho certeza que muitas pessoas não têm ideia o quanto essa inflamação no seu corpo está prejudicando em diversos fatores. Então a Maíra vai se apresentar e explicar pra gente sobre isso. Meu nome é Maíra Chamas, eu sou nutricionista. Obrigada pelo convite, mais uma vez. E vamos falar sobre esse assunto que tá causando um pouquinho aí na internet. Sim. Algumas pessoas falando sobre desinflamação, que a gente precisa desinflamar. E o que é a inflamação? É importante falar que o nosso corpo, ele tem a plena capacidade de lidar com essa inflamação. Então, todo o contexto que a gente vive hoje em dia, a gente está exposto a agentes inflamatórios. Então, a poluição, os agrotóxicos, o estresse, tudo isso são agentes inflamatórios e o nosso corpo consegue combater essa inflamação. O que tem acontecido nos últimos tempos é que além desses agentes externos que a gente não tem o controle, porque a gente não consegue reduzir a poluição, o estresse nem sempre a gente consegue reduzir, a água contaminada, plástico, tudo isso a gente não consegue conduzir, né? Eles estão colocados na nossa vida de uma forma que a gente não tem controle. Mas tem alguns aspectos que a gente consegue controlar. E esse excesso de inflamação está vindo justamente por causa dessas outras questões, desses outros aspectos, que são a alimentação, o estilo de vida, o nosso sono. Quando a gente não dá capacidade para o nosso corpo desinflamar, é aí que está o problema. Porque essas citocinas inflamatórias, elas ficam circulando no nosso corpo. E é importante contextualizar que o nosso corpo é uma coisa só. Então, o intestino não difere de pâncreas, que não difere de coração, que não difere do cérebro. Então, essas citocinas vão rodar por todos os nossos órgãos e vão ultrapassar a nossa barreira encefálica, que é a barreira de proteção do nosso cérebro. E isso deixa a gente extremamente cansado, fadigado, irritado. O intestino não funciona legal na grande maioria das vezes. E tem um termo que o pessoal usa bastante que já mostra essa conexão entre o intestino e o cérebro, enfesado. Quando a pessoa está enfesada, ela está irritada. E isso faz associação direta com o intestino. Então, quando a gente não dá o suporte necessário para o nosso corpo desinflamar, é aí que estão os problemas. E como que a gente faz isso? Primeiro, conduzindo a nossa alimentação para uma alimentação o mais saudável possível, com legumes, verduras, frutas, o mais colorido possível, porque aí a gente consegue consumir o maior número de micronutrientes, e são os micronutrientes que vão atuar nesse sistema de antioxidação, que vão conseguir combater essa inflamação com um sono adequado, com alimentação adequada, com uma hidratação adequada. Tudo isso vai dar o suporte para o nosso corpo combater essa inflamação e a gente não ter todos os sintomas do excesso de inflamação, que são irritabilidade, rugas precoces, cabelos brancos, a parte cognitiva fica ruim, raciocínio fica ruim, a memória fica ruim. Então, percebem que é um conjunto de fatores e tá todo mundo meio que no efeito manada? Sim. Todo mundo andando e sem se questionar. Quando a gente começa a se questionar e não normaliza o que só está comum, aí a gente começa a identificar aonde estão os erros do estilo de vida atual. Eu creio que as pessoas, elas levam a rotina do dia a dia, a correria, como algo normal. Eu tô cansada porque minha vida é corrida. Eu tô cansada realmente, por quê? Porque você às vezes dorme tarde,
acorda cedo, então você, como mencionou, não tem uma boa noite de sono, automaticamente vai afetar nessa inflamação, é todo um conjunto. E tá todo mundo fazendo isso, então você acaba normalizando. Fala, tá todo mundo assim, é normal. E não é o normal. Esse normal pra você não é o normal. Não é normal, só é o comum. É o comum. E realmente, porque tem alguns fatores que a gente não controla. Não tem como a gente controlar a poluição do mundo. A gente pode até fazer a nossa parte como ser humano, controlar a poluição aqui dentro da nossa casa, enfim, mas a gente não controla o planeta, o mundo como um todo. Então, o que está ao nosso alcance em relação ao nosso corpo é importante a gente fazer. Esse processo de desintoxicação. E a gente também está vivendo uma realidade onde o número de obesos está crescendo muito. E o excesso do tecido adiposo, que é o excesso da gordura, ele também é um tecido inflamatório, que fica produzindo essas citocinas inflamatórias. Então, é um agravante a mais. O estresse é um agravante a mais. A alimentação é um agravante a mais. Então, são muitas coisas que estão sobrecarregando. É um conjunto, realmente. É um conjunto que a modernidade, as facilidades, elas são fundamentais, são maravilhosas, mas eu falo que a gente excedeu um pouquinho. Sim. Que a gente precisa voltar umas casinhas pra gente conseguir ter um estilo de vida saudável e deixar o nosso corpo trabalhar. Que ele consegue. Ele consegue. O corpo é uma máquina perfeita. Ele é esperto. Nós somos os operadores que tá fazendo coisa errada nessa máquina. Isso, né? Porque o corpo ele é perfeito, você vê a maternidade, a gente até brinca, meu Deus, a gente gera uma vida e alimenta essa vida e o que precisa é só do leite materno. Então o corpo é perfeito, mas realmente as pessoas elas não percebem que a maior preciosidade da vida delas é o corpo dela, é a mente dela, é ela mesma. Sim. E é onde a gente até fala muito de se amar. Eu até gravei um vídeo falando sobre se amar, não se comparar. E quando a gente se ama, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: como eu vou cuidar da minha alimentação? Como eu vou cuidar do meu estilo de vida? Porque se você pelo menos treina e você vira a sua chave de ter uma alimentação saudável, e a Maíra fala muito sobre isso, porque a Maíra é minha melhor amiga e minha nutricionista desde que começou, então eu falo as palavras dela. Mas não adianta a gente ser proibida de comer tudo, então não é assim, ai meu Deus, acabou minha vida, eu amo pizza, nunca mais eu como pizza. Não é isso, né? Por quê? Porque a regra não é a exceção. Isso. Você tá numa exceção, no momento de lazer, tá tudo certo. A Maíra tá sempre com a gente em casa, a gente brinca, meu Deus, vou comer uma pizza perto da Maíra, mas ela não fala nada. Por quê? Porque não é algo rotineiro, não é diário. Agora, quando isso é diário, aí é preocupante. E pra finalizar, eu vou dar um exemplo de uma inflamação que é ok pro nosso corpo. Por exemplo, quando você sofre uma queimadura, isso vai gerar uma inflamação. O seu corpo, ele vai agir ali, vai criar uma ardência e depois ele vai substituir aquela camada de pele. Essa inflamação, o corpo consegue resolver, então tá tudo bem. O problema é quando a inflamação não é resolutiva, que é, por exemplo, na obesidade. Que a célula adiposa, ela fica ali se inflamando, né, liberando essas citocinas inflamatórias, e o corpo não consegue resolver essa inflamação. Essa inflamação é inflamação perigosa. Então, finalizando, a inflamação ela não é ruim, ela é necessária para o nosso processo evolutivo. Inflamação gerada por um treino, por exemplo, você inflama o seu músculo. Isso é ok, seu corpo ele vai resolver aquela inflamação e vai te deixar mais forte. Tudo bem para o nosso processo evolutivo, é necessário. Mas o problema é quando a inflamação não é resolvida. E quando a gente não dá condições para o corpo resolver aquela inflamação. Aí isso se torna um problema. E aí, vou aproveitar e tirar uma dúvida. Por exemplo, em relação ao machucado. Se a pessoa é uma pessoa muito inflamada e ela se machuca, isso também dificulta no processo de recuperação? Sem dúvida. A cicatrização das pessoas que estão inflamadas, elas demoram muito mais. A gente vê numa pessoa num obeso mórbido. Ele demora muito mais para conseguir cicatrizar uma ferida. Então, a cicatrização ela é mais lenta em pessoas que estão inflamadas. Para mim, inclusive, uma particularidade, foi muito importante o meu pós-parto. Na minha gestação eu me cuidei bastante, eu treinei praticamente até o último dia, mas a minha alimentação foi muito cuidadosa no pós-parto, porque eu tinha muito receio da Alice ter cólica.
Mas, consequentemente, a minha recuperação foi, assim, excepcional. A minha foi parto normal, não foi uma cirurgia, mas mesmo assim eu não tive nem laceração. Então, quanto a alimentação saudável, ela mexe com tudo. A Bárbara teve um suporte de micronutrientes, que é o que acontece, é a dificuldade que tem num corpo que está inflamado e num corpo que está sobrepeso e em obesidade. Porque como aquele vaso está comprimido, os nutrientes não conseguem chegar até o tecido e isso prejudica muito o processo de cicatrização. Agora, quando você tem uma alimentação adequada, uma boa hidratação e um suporte de suplementos também, o processo recuperativo é de fato muito mais rápido, porque o corpo ele tem todo o suporte que ele precisa. Sim. E ele precisa dessa estrutura, de uma boa imunidade para fazer o papel dele, para fazer a cicatrização. Perfeito. Espero que vocês tenham gostado. Nós amamos falar desses assuntos. Inclusive, quero a Maíra aqui mais vezes. A gente precisava fazer, assim, uma série só sobre isso. Alimentos, corpo, mente, pele. Eu topo. A Maíra topa, porque ela ama. Se deixar, ela fica um final de semana inteiro falando disso, sem parar, até ficar rouca. E eu adoro, é algo que é isso que a Maíra tem, essa paixão pela profissão dela, porque ela está ajudando pessoas a melhorar a qualidade de vida. Eu acho isso excepcional. A gente até conversou um dia sobre isso no consultório, eu falando sobre o meu propósito com a Miss Purse, que é também elevar a autoestima. Nós queremos que a mulher se sinta linda, maravilhosa, então ela vai ter uma Miss Purse, e quando ela receber aquilo, a experiência que ela tem, aquele aroma, aquele toque, ela colocar uma bolsa no corpo e se sentir bonita, falar assim, uau, essa bolsa me acendeu, parece que é só um acessório, mas pra nós é realmente elevar a autoestima. E a Maíra, ela cuida de um todo, é de cabelo, pele, corpo, longevidade, enfim, então é muito bacana. Então, parabéns pela sua profissão, nós amamos muito, nós somos fã da Maíra, porque nós somos amigas, então parece puxação de saco, mas não é, porque a Maíra me conhece muito bem. Não é, temos críticas também, por trás das câmeras, a gente Um dia a gente vai fazer um vídeo sobre todas as críticas. Críticas construtivas, mas temos. Falam que, crítica construtiva não é legal porque é crítica, mas é uma crítica com carinho, é realmente falando dos pontos a serem melhorados, isso é muito legal. Então, já curte esse vídeo se você gostou, compartilhe com as suas amigas, com seu marido, com quem quiser. Já se inscreva no canal, que toda semana nós subimos 2 novos vídeos. Tivemos vários vídeos aí falando sobre alimentação, mas falamos também muito sobre moda, sempre agregando algum conhecimento. Deixe aqui nos comentários suas dúvidas, sugestões. A Maíra vai ficar à disposição para responder, certo? Vamos deixar aqui as redes sociais para que nos sigam lá. A Maíra está diariamente dando dicas, então assim, não é uma consulta, né, Má? Fiquem à vontade, me chamem no direct que a gente conversa. Exatamente. A Maíra nós somos aqui de São Carlos, mas a Maíra tá sempre em São Paulo. Enfim, hoje com o online facilitou demais. O mundo inteiro. Seja você da Bahia, Mato Grosso, não importa. Estados Unidos, Europa, a gente vai longe. A gente vai pra lá, se for o caso. Então, até o próximo vídeo. Obrigada, Má. Obrigada. Um beijo, Misses. Até. Tchau, tchau. Tchau.